A gente colhia em torno de 30, 40, 50 toneladas de algodão orgânico e o algodão colorido. De lá para cá, a Paraíba se tornou o maior produtor de algodão orgânico do Brasil, né? De longe, o maior produtor de algodão orgânico, e principalmente o único estado, e acredito que o Brasil é o único país que consegue produzir esse algodão que já nasce colorido, em escala industrial, que abastece pequenas e médias indústrias. Nós não abastecemos as mega indústrias, uma vicunha, uma cedro, coisa parecida, com algodão colorido, porque é um produto muito especial que requer muitos cuidados desde a plantação. Então, ao invés de nós vendermos esse algodão in natura, as toneladas, como acontece no Brasil, o fornecimento de matéria-prima, a gente resolve que a gente transforma esse algodão em produtos, né, como malha, tecidos, roupas, e com isso, principalmente a parte de moda, que é o que eu sou mesmo, eu conheço bem, é o setor de moda, né, de moda sustentável. Então, quando você trabalha a moda, você verticaliza a produção e vai agregando valor, né, à matéria-prima. Então, se eu vendo 1 quilo de pluma, de algodão colorido, eu vou vender por R$ 22. Mas se eu vendo 1 quilo de peça acabada, né, vamos falar que esse blazer que eu estou vestindo, ele pesa aproximadamente 400 gramas, são 2,5 blazers. Então, na hora que eu vendo isso, dessa forma, ele já vai para aproximadamente o valor aí de R$ 6.000 o quilo. Isso é para vocês entenderem o que é você evoluir na cadeia produtiva e deixando riqueza no seu estado. Então, e junto a isso, não é só que ele vai render, ele vai. Uma costureira ganha R$ 60 uma diária. Eu tenho costureira que ganha até R$ 180 uma diária para fazer um blazer desse, né? Então, na hora que eu vou fiar, eu vou tecer, não tem uma peça bordada aqui, mas a grande maioria, quem entrar no meu site, vai ver que 90% das minhas peças passa pelas artesãs, que até escambo no meio do artesanato eu encontrei. As labirinteiras do Ingá, elas não recebiam mais remuneração pelo, como é que se diz? Pelo trabalho delas, o bordado, né? Que é uma coisa linda que chegou a ser considerado morto. E nós chegamos lá e transformamos essa realidade. E hoje elas ganham por hora trabalhada. Dependendo do bordado, é a partir da hora do salário mínimo. Então, elas recebem hoje o que nunca receberam durante a vida delas de labirinteira, e já está lá há 100 anos. As jovens não queriam mais fazer o labirinto. E hoje está voltando as netas das labirinteiras voltando a fazer labirinto. Então, isso aqui é um pouco dos dados, né, da moda sustentável no mundo. É uma indústria que só cresce. Infelizmente, aqui no Brasil, em relação à moda, ainda está muito atrasado em termos de compra, de aquisição de produto. O que eu digo que são os males do novo rico, né? Ou seja, ao invés de comprar uma peça com tanta exclusividade que passa pela mão de uma labirinteira, que vem lá de um algodão que já nasce com cor, que economiza 87,5% de água. Isso aqui para vocês entenderem um pouco dessa indústria que, graças a Deus, ela só cresce, né? Se você for olhar o fast fashion, como é chamado, aquela roupa barata, a Shein, da Shopee, aquilo ali se chama fast fashion. Tem algumas cadeias que estão estagnadas, não abrem mais lojas, outras fecham lojas, e a gente não. Cada vez mais são marcas se multiplicando
e crescendo. Então, o consumidor procurando. Então, isso aqui são alguns dados. Como eu já falei, a Paraíba é o maior produtor e o Ingá é uma cidade de 18 mil habitantes, virou o maior produtor de algodão orgânico do país, né? Então, isso aí, tudo isso por causa de um prefeito que resolveu abraçar a causa do algodão orgânico. E é incrível o trabalho lá que ele faz. Ele, nas escolas, ensinam as crianças a levar as mudinhas de algodão para casa. Eles dão mudinhas. A gente tem um dia da colheita, onde essas crianças aprendem como é que cultiva o algodão orgânico, o algodão colorido, e também uma outra coisa que ele faz, né, é que o corte de terra é dado, né, prioriza o corte de terra de quem vai plantar o orgânico. Que existe inseticida sim, gente, não é porque é orgânico que não tem veneno, mas é um veneno natural, né? O veneno que eles fazem à base da folha de pereiro. Como aqui é cheio de biólogos, pereiro é uma planta da região muito amarga, que diz assim, nossa, isso amarga que só pereiro. A gente tem esse para falar nisso. Então, é com isso que mata o bicudo, com a água do pereiro. Então, e tudo isso é preparado, a prefeitura prepara tudo isso para o agricultor, distribui de forma para ele fazer o cultivo do algodão orgânico. Labirinto, para quem não sabe o que é o labirinto, é essa renda aí maravilhosa, né, que a gente que está mostrando aí numa modelo, isso é um editorial, e a questão da inclusão social, né, porque você vai, através da moda, a gente leva todas essas comunidades, né, para o setor da moda. E não só, a gente não só ensina, né, usa, compra a mão de obra delas, como a gente capacita, a gente modifica, inova as técnicas, né, com outros materiais. Elas trabalham com, por exemplo, o Ingá trabalha com um tecido de algodão misturado com poliéster, é horrível. Hoje elas estão trabalhando no algodão colorido, elas estão trabalhando com seda. E a gente também dá aula sobre o que é moda, sobre o que é que elas a forma que a gente tem de convencer que elas fazem parte dessa cadeia. Né? Então, não adianta a gente colocar, não, eu vou lá e vou comprar o trabalho lá da dona da Marlene, e ponto final. Não, Marlene tem que saber o que é moda, ela tem que saber que ela faz parte de uma cadeia de luxo. A gente incentiva eles, inclusive, a concorrer a prêmios. Agora mesmo, a nossa rendeira, a coordenadora desse nosso trabalho, ela ganhou um prêmio da Unesco, né, como patrimônio cultural, onde ela desenvolveu uma echarpe toda colorida. Para quem não sabe, a renda sempre foi branca, a renda Renascença sempre foi branca. Onde vocês chegarem a ver renda Renascença é branca. E ela resolveu fazer uma echarpe colorida com os peixinhos lá da região, e ganhou esse prêmio recentemente. Infelizmente, não deu, não fizeram uma foto ainda para eu trazer na próxima, mas vou trazer na próxima apresentação. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, as ODS da ONU, são essas que a gente atinge assim, sem muito esforço. Você tem como comprovar qualquer hora. Você pode perguntar aí, ô Francisco, onde é que está a ODS 2, a 5, a 8, que eu vou dizer como é que a gente faz para atingir essas ODS. E quando se fala de pilares da sustentabilidade, hoje aqui eu vi mais de uma palestra falando da questão do greenwashing, né? As empresas praticando greenwashing acham que é só comprar um selo que ele já está lá, é o ícone de sustentabilidade.
Gente, sem essas pilastras da sustentabilidade, que elas estão aí, não existe. É o que foi dito hoje, é o greenwashing. Se você não tem o cuidado com o trabalho social, dá para falar de sustentabilidade, pelo menos é assim que eu penso. Então, a questão do comércio justo, né? Porque não adianta eu falar desse algodão aqui e estar comprando 1 quilo de algodão por R$ 10. Então, que comércio justo é esse? Como é que o agricultor lá, o seu Bio, o seu Betinho, que planta na mão, contando os carocinhos, enterrando lá com o pezinho, como é que eu posso pagar para ele a mesma coisa que eu vou pagar por 1 quilo aqui do algodão? Não sei se aqui em Rondônia tem, mas no Centro-Oeste com certeza, que lá não tem nenhuma mão humana. Máquinas e máquinas e máquinas. Não tem um passarinho cantando. Então, a gente trabalha com o algodão sempre com consórcio, porque a gente tem que se preocupar com a segurança alimentar. A gente quer algodão, mas eles plantam dessa forma: 5 carreiras de algodão, uma de milho, uma de feijão, 5 carreiras de algodão, uma de milho, uma de feijão, e assim vai. E ao redor disso tudo, eles plantam gergelim, que também é outro, o repelente natural de insetos. Então, quando se fala da questão dos pilares da sustentabilidade, então a gente tem que pensar no social, no ambiental. O ambiental não precisa falar sobre ele aqui, né? Então, a questão do cultural, que também é a quarta pilastra, quase ninguém fala nela, mas é ela que traz prêmios para o Brasil. A nossa cultura, gente, a riqueza da cultura desse país, que cada região, cada estado parece um país. A cultura que tem aqui em Rondônia, infelizmente, eu não conheço a fundo, eu conheço um pouco da cultura da região norte, né? A cultura do Nordeste, que aí quando chega no Nordeste, a gente fala, por exemplo, fala do filé. Filé, vocês vão dizer, nossa, essa mulher já está entrando na carne. Não, gente, filé é uma renda, e filé quer dizer rede em francês. Né? Então, por isso, porque primeiro se faz como se fosse uma rede de pesca e depois preenche essa rede com os desenhos, que é uma coisa linda. E só para vocês entenderem, o estado do Ceará, por exemplo, é o campeão em filé. Tem todo no Nordeste, mas a maioria é no Ceará. E tem o Maceió. No Maceió é um, no Ceará é outro, mas é a renda filé. O princípio é o mesmo. Então, essa cultura a gente precisa preservar, porque a gente não sabe o valor que ela tem. Essa cultura que valoriza a moda. Então, é a cultura do artesanato que valoriza a moda. É por isso que nós nos transformamos numa marca onde estão lá bem divididinhos os 4 pilares da sustentabilidade: o social, o econômico, o ambiental e o cultural está lá. E eu sempre paro mais no pilar da cultura, porque é um tesouro que nós temos para vender, né? Como eu digo, junto com a moda. Então, a gente promove o que eu estava falando aqui, a verticalização da cadeia, para agregar valor, para deixar mais dinheiro. E quando eu digo para o Miguel que o quanto eu aprendo aqui, quando ele me chama para esses eventos, que eu venho com o maior prazer, Miguel, o que a gente aprende, por exemplo, vou falar, o Rio Grande do Sul, gente, lá estão queimando lã. Vocês têm ideia? O Brasil não tem 1 metro de lã, de tecido de lã, para vender, nem para fazer um remédio. Não tem. E aí a gente chega numa feira como a Premier Vision e chega lá uma senhora lá, compradora sênior da Hugo Boss, que aqui acho que todo mundo sabe o que é, implorando para ter alguma coisa de lã sustentável. E aí nós não temos. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul enterra essa lã. Enterra, queima,
Eu estou dizendo isso porque eu fui num seminário como esse aqui, sobre a lã, onde mais de um deles, eles têm 700 toneladas, como eles chamam lá, a barraca, né, que eu descobri que é armazém. Um tem 700 toneladas, o outro tem 500, o outro tem 300, e eles não têm nada para fazer com essa lã, porque não, eles simplesmente não se preocuparam em ter o maquinário para beneficiar essa lã. Lavar. Isso, beneficiamento, basicamente, quer dizer lavar a lã. Então, eles estão lá, vendiam toda essa lã para a China a preço de nada e vendiam de forma com toda a sujeira, com aquela lanolina, a gordura, excrementos. E o que acontece é que a China, de repente, parou de comprar toda essa lã. E o que está acontecendo hoje é que eles estão enterrando, queimando, armazenando, sem ter o que fazer com a lã. Tudo isso porque não se preocuparam em verticalizar essa cadeia da lã. Então, a gente promove essa verticalização não para deixar mais dinheiro no Estado, porque senão a gente só deixa o dinheiro no agricultor e mais nada. Então, a gente tem que deixar dinheiro em toda a cadeia. A gente deixa lá no agricultor, a gente deixa na fiação, a gente deixa no beneficiamento, a gente deixa no bordado, na renda, na costura. Então, vai se distribuindo. Na hora que esse blazer é vendido por R$ 2.000, ele faz uma distribuição em todos os elos da cadeia. Né? Então, por isso que a gente cuidou de verticalizar. Como a gente pode se falar em sustentabilidade sem políticas públicas, gente. Ou seja, olha a quantidade, eu falo da região norte, olha a quantidade de dinheiro que é jogado no lixo todo dia. Gente, o Brasil chora com fome, com filé mignon na geladeira. É isso que acontece. Tem um mercado de moda aí para absorver esses produtos que estão sendo jogados no lixo aqui no Brasil. É enterrar milhões todo dia, porque não tem políticas públicas, não tem a questão de educar. Então, isso aí, junto às certificações, né, que a gente tem que pensar na questão de certificado, para poder, inclusive, a gente ser aceito nos salões. Porque lá fora não é brincadeira, não é pagou, levou. Para a gente entrar nesses salões sustentáveis lá fora, a gente tem que fazer uma via crucis para ser aceita. A primeira coisa que eles mandam pedir, quando você diz, eu quero comprar um stand na parte de sustentabilidade da Premier Vision, manda primeiro seu certificado, depois a gente conversa. Então, isso aqui eu mostrei quando se tem investimento e quando não tem investimento público. Né? Nós temos no Brasil a maior semana de moda sustentável do mundo. É um exemplo. Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo para ver essa semana de moda aqui no Brasil. Sabe quanto tem de investimento público? Teve o ano passado? Zero. Quem investe? Mercado Livre, Renner, mas aí o governo mesmo, não, o Sebrae, que tanto fala de microempresa, de empreendedorismo e sei lá mais o quê, tirou desse evento 300 mil. E aí, o que é que acontece? O evento tem que reduzir. E 50 empresas foram cortadas. Assim, como se diz, de uma vez. Isso que o Sebrae fez o ano passado, Sebrae Nacional, fez essa brincadeirinha com a Semana de Moda do Brasil. E aí, o que é que acontece? Ao invés de nós estarmos expondo dessa forma aqui, dessa outra aqui, isso aqui é a gente na Alemanha, isso aqui no Salão B+, em São Paulo, apoiado pela Apex, e esse aqui sem apoio. Olha a diferença. Falta de política pública. Aí prejudica a exposição do produto,
Isso é o que faz quando falta a política pública no caso da sustentabilidade. E quando você coloca, como eu já falei, a questão do design, do artesanato, porque não pode, quando eu falo muito do artesanato, e artesanato é o nosso pulo do gato. Porque moda sustentável, você vai olhar, bota aí no Google, procura na Alemanha que você encontra, bota em Amsterdã, você encontra, em Copenhague você encontra, e cadê o design? Essa é a diferença. Isso é uma peça da Natural Cotton Color, custa R$ 5.400. E a gente não dá conta de tê-la em estoque, que vai para fora do Brasil. Por quê? Não é só o artesanato, é o design, é a apresentação. Tudo isso aí é um custo. Essa menina bonita não está aí de graça. Então, isso aí é para a gente chegar e apresentar e fazer com que o gringo lá queira comprar esse casaco e botar, tirar 1.000 euros do bolso dele. A gente precisa estar lá, porque ele não vai mais ser o dia na minha porta. Mercado é caro. Então, precisa novamente de política pública. Isso aí só está bonito desse jeito porque teve inovação, isso teve estudo, isso teve 2 anos de desenvolvimento para a gente chegar nessa peça. E isso é pago, o consultor não vem de graça olhar para a gente. Então, tem que ter as parcerias para poder a sustentabilidade evoluir. Eu acredito que seja não só na moda, mas em qualquer segmento que tem aqui dentro, que seja da floresta, no carbono. Não tem como falar em sustentabilidade sem apoio da política pública. Isso aqui eu me orgulho muito, né, que em 2018, logo após eu conhecer o Miguel, eu fui convidada para apresentar a minha empresa, convidada pelo governo do Canadá e da França, para apresentar a minha empresa como empresa alinhada às mudanças climáticas. E o que eu vi lá nesse seminário, era no Fórum Público Mundial de Genebra, o que eu vi, gente, foi de dar medo. As previsões deles, porque ninguém está olhando para isso. Eu acho que esses governantes, eu não sei o que está passando na cabeça deles. Porque todo dia, exemplo é que não falta, é seca na Amazônia, enchente no Sul, nem vou falar do Nordeste, porque a gente nem é levado em conta mesmo. Enquanto isso, eles já estavam lá falando do Acordo de Paris, que o Brasil não tinha cumprido com quase nada desse Acordo de Paris. Então, isso estava sendo discutido lá. Inclusive, a minha fala na época foi colocada na íntegra. Então, gente, o que a gente está fazendo aqui é de importância que, apesar de tudo atropelado, a gente leva no peito. A gente não espera pelo governo, porque se eu fosse esperar pelo governo da Paraíba, eu estava procurando o primeiro caroço de algodão para plantar, talvez no próximo mês, que eu nunca nem vi, ele não se dá nem ao trabalho. O país todo, a gente vê um case até para fora do Brasil, mas na Paraíba o governador nunca se deu nem ao trabalho de olhar, será que esse povo está fazendo isso mesmo? Então, os governos estaduais, municipais, federais, são cúmplices, sim, de tudo isso que está acontecendo. A gente tem a certificação do orgânico, a gente tem a certificação de rastreabilidade. Para tudo isso, a gente criou esse evento chamado Dia da Colheita, onde é um evento educativo e de divulgação, para que o Brasil saiba o que está acontecendo lá na Paraíba, porque a gente tem que fazer, porque ninguém vai lá saber. São vários eventos, a gente em semanas de moda, principalmente a Semana de Moda de Milão. Agora, o Banco do Brasil está olhando para a gente, quer ser um parceiro, patrocinar o Dia da Colheita, e isso é a história da Natural Cotton Color.